Olá, amigos do canal, tudo bem? Estamos estudando o livro Pensamento e Vida, capítulo 8. O tema é associação. Oi, amigos. Eu já vou lançar logo a minha frase de Mateus, capítulo 26, versículo 41. Palavras de Jesus. Tem muito a ver com o nosso estudo de hoje, então vai lá. Orai e vigiai, para que não entreis em tentação. Não é isso, Marcelo? Oi, Evandro. Olá, pessoal, amigos sem fronteiras, um abraço para todos vocês, uma alegria a gente estar de volta aí com os nossos companheiros no estudo do livro Pensamento e Vida, viu? A gente está muito feliz de estar aqui com vocês. Eu entrei mais ou menos aí pelo mesmo raciocínio do Evandro, né? Só que eu fui no Evangelho segundo o Espiritismo, para buscar minha frase, o capítulo é Pedi e Obtereis. E Kardec inseriu um subtítulo aqui, chama Ação da Prece e Transmissão do Pensamento. Ele diz assim: quando, pois, o pensamento se dirige para algum ser na Terra ou no espaço, de encarnado para desencarnado ou vice-versa, uma corrente fluídica se estabelece de um a outro, transmitindo o pensamento, como o ar transmite o som. Não é isso, Fernanda? É isso mesmo. Olá, amigos, tudo bem? Bom ter vocês por aqui novamente. A minha frase de hoje eu peguei da própria lição que a gente vai estudar hoje. Eu achei uma frase muito oportuna e é a seguinte: em qualquer providência e em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Né, Cris? Qual que é essa frase de hoje? Deus abençoe a nossa reunião de hoje, o nosso estudo, a nossa conversa, o nosso bate-papo. E a minha frase, pessoal, eu peguei do livro Pão Nosso, né? A lição 163, que fala sobre agradecer, e diz assim: agradecer não será tão somente problema de palavras brilhantes, é sentir a grandeza dos gestos, a luz dos benefícios, a generosidade da confiança e corresponder espontaneamente, estendendo aos outros os tesouros da vida. Vamos lá, Ney, começa aí, startar toda a nossa conversação, por favor. Antes disso, vou dar um recadinho para o pessoal do canal, para curtir a gente no Facebook e também seguir no Instagram. Eu vou disponibilizar, gente, agora um QR Code, você vai ver aqui na tela, vai aparecer agora. Então, para você que quiser fazer alguma doação para o centro, seja lá o que for, está aqui o QR Code, se aproxima o celular, assim, a câmera ligada, que vai te direcionar para a localização de doação, ok? Então tem mais essa tecnologia. Bom pra gente, né? Então vamos começar? Vamos começar assim, pessoal. A gente está sempre muito satisfeito aí de conversar com vocês, né? E trocar umas ideias a respeito dessa obra maravilhosa do Espírito Emmanuel através das mãos do Chico, né? Isso é uma dádiva, é um tesouro para a gente. A gente tem mesmo que parar, sentar e conversar da forma que a gente estiver disponível, e a gente está muito feliz com essa possibilidade do Grupo Espiritismo Sem Fronteiras. Sempre uma alegria. Gente, o tema associação, quando eu estava lendo com a Cris aqui, conversando a respeito, aí logo eu me reportei ao Evangelho de Jesus para tentar dar mais ou menos uma exemplificada, né, na questão que Emmanuel explora aí com tanta maestria e com tanta profundidade, né? De como a gente, muitas vezes, acaba refletindo o pensamento uns dos outros e as ideias individuais tomam uma forma coletiva e muito mais abrangente. E aí, no Evangelho de Jesus, eu recordei de duas passagens, assim, vou comentar rapidamente, que estão descritas nos Evangelhos, né? É aquela chegada de Jesus a Jerusalém, quando ele aceita a situação que estava posta. Ele adentra Jerusalém, vocês devem lembrar que ele pede para os discípulos buscarem um jumentinho, ele entra em Jerusalém com um jumentinho, porque o povo esperava o rei dos judeus, de certo, num cavalo, um guerreiro, e o Senhor deixa uma lição até em sua entrada, chamada entrada triunfal. E as pessoas, gente, recebem ele com palmas nas mãos, com ramos, né? Jogam as roupas para onde ele ia passar, recebem ele dando gritos de hosanas, assim, numa forma de um acolhimento a Jesus. A afluência de gente era muito grande, porque era época de Páscoa, e Jerusalém estava cheia. Então, os discípulos ficam todos muito, assim,
felizes, motivados, animados, porque pensaram, bom, o Senhor vai fazer alguma coisa agora, porque o povo está do lado dele, né? Mas Jesus permanecia ali naquela postura de quem conhecia o coração humano, e tinha razão, né? Porque apenas alguns momentos depois, 2 dias depois, ele se viu diante do mesmo povo, o mesmo povo que o havia recebido e apoiado, agora mudou totalmente o centro dos seus pensamentos e escolheu Barrabás ali diante de Pôncio Pilatos, né? O povo gritou, crucifica-o. Talvez o mesmo povo que havia gritado Osíris. Então, gente, Jesus sabe que nós somos muito volúveis. Nós ainda não temos a segurança do pensamento, a segurança, a convicção para que nós nos mantenhamos conjugados àqueles que já buscam o bem. A gente ainda flutua muito, né? E o Senhor Jesus sabe disso. Então, a lição de Emmanuel é um desafio. Você vigia os seus pensamentos para que você se associe com aqueles que já querem o bem. Tomemos cuidado, porque a Fernanda falou uma frase também que me chamou a atenção e é uma realidade. Às vezes, a gente já não está nem pensando por nós mesmos, a gente está refletindo o pensamento de muitos. Tem que se tomar bastante cuidado. Não é isso, amigo Evandro? Boa, Marcelo. Eu vou no mesmo raciocínio, mas antes, um alô aos nossos amigos de Portugal, né, que nos assiste, dos Estados Unidos. Um abraço a todos. E vou explicar minha frase, orai e vigiai, porque os espíritos que acompanham minha mãe, né, espíritos de luz, dizem assim, que o povo ora bastante, mas vigia pouco. Então, indo nessa frase, vamos tentar explicar a lição, né? Ou seja, o Marcelo começou a explicar bem, nos explicou bem sobre a sintonia, né? Essa lição nos fala muito sobre sintonia. Onde nós vibramos, ou seja, onde está a nossa vontade, se pegarmos o capítulo 2 desse livro, ali fala sobre a vontade. Então, a vontade nos liga a determinado grupo de espíritos encarnados e desencarnados. Ou seja, a sintonia é nós que escolhemos, devido à nossa vontade, nosso livre-arbítrio. Não é ninguém que fala, eu fui atacado por um obsessor. Não, você o atraiu. É assim que funciona, né? Então, gente, essa lição nos manda vigiar, para que a nossa mente, nossas vontades vão se purificando, vão ficando melhores, depuradas, para que, não digo 100%, nós não estamos nessa faixa etária de querer 100% coisas boas, né? Pensar coisas boas, mas o mais possível, sairmos da vibração baixa. Eu vou mais direto, né? Nessa história de pandemia, há uma divulgação muito grande sobre óbitos, né? E as pessoas ficam nos perguntando, ai meu Deus, se eu morrer eu vou para o umbral, né? Vou para uma colônia espiritual. Vai depender de você, né? Onde está seu pensamento? Onde você está vibrando? Né? Se você está vibrando baixo, na maioria das médias, infelizmente você vai para um lugar mais baixo. Agora, se você está vibrando alto, a maioria das vezes, espíritos de luz têm como te resgatar e te mandar para um lugar melhor. É o pensamento e nossa vibração que atrai e atrai o lugar para onde a gente vai, né? Então, eu gostaria de deixar esse recado sobre esse pensamento. Eu acho que é uma das lições mais importantes para nós que estamos na Terra, nessa escola. Vibrai onde está o seu pensamento, a sua vontade. Aí está seu coração, está seu séquito de almas ao seu redor. Não é mesmo, Fernanda? É verdade. Sabe, Evandro, você acabou de falar uma coisa que eu também estava pensando. Eu acredito que essa daqui, até o momento, é uma das lições mais importantes que a gente viu até agora, aqui no nosso estudo, e também eu acho que é uma das que a gente menos presta atenção na nossa vida no dia a dia, né? E fala sobre a sintonia entre as pessoas, como a gente se assemelha com
o que a gente pensa, a gente vai atraindo esses pensamentos, pessoas que pensam semelhante a gente, né? Aí eu fiquei pensando assim, e só para deixar um adendo aqui, a lição fala que tanto a sintonia para o bem atrai as coisas boas, quanto a sintonia para o mal atrai as coisas ruins. Ou seja, ele já dá até a resposta do que a gente tem que fazer, né? E eu me lembrei de uma frase que a gente ouve, acho que a gente ouve muito da nossa mãe, né? Sabe aquela, me diga com quem tu andas que eu te direi quem tu és? Então, eu penso que no momento de vida que a gente está, a gente tem que começar a andar com pessoas, a conviver com pessoas que estão, entre aspas, com alguns passinhos a mais do que a gente, né? Dizem que a gente é a média das 5 pessoas com quem a gente é parecido, né? Com as 5 pessoas com quem a gente mais convive. Então, eu procuro, pelo menos no meu meio, a conviver com pessoas que eu acho que estão melhores do que eu, emocionalmente, intelectualmente, porque eu quero estar na sintonia dessas pessoas. Eu quero atrair para mim as coisas boas que eu acho que elas têm para me passar. Os exemplos da minha vida que eu acho que eu tenho que seguir. Então, se eu, nesse momento, não estou ou estou tentando ser melhor, eu tento ter pessoas muito melhores ainda ao meu lado. E eu acho que esse daqui é como se fosse esse meu pensamento, pelo menos ao meu ver, é como se fosse a resposta para esse questionamento, né? Então, para a gente ter o que o Evandro acabou de dizer, uma sintonia mais apurada, mais elevada, a gente tem que começar com o nosso pensamento, e o livro até agora, todas as lições são muito batendo nessa tecla. Se a gente pegar da primeira lição até agora, e eu tenho certeza que as próximas vão cada vez se tornando um pedacinho a mais do quebra-cabeça, e no final a gente vai ter a certeza de que a gente tem que, como o Evandro disse, orar e vigiar. A gente tem que manter a nossa sintonia muitíssimo elevada. E como a gente pode começar a fazer isso? Eu já falei isso e vou repetir, acho que algumas vezes ainda vocês vão se cansar. Santo Agostinho sempre passava à noite o que ele tinha feito durante todo o dia para ver o que ele podia melhorar ou não. E eu acho que a gente pode fazer isso também. Eu, particularmente, tenho dificuldade em fazer isso à noite, porque se eu começo a rezar, eu já durmo. Então, eu faço isso durante o meu dia. Principalmente quando eu estou fazendo uma atividade mecânica, eu fico pensando no que eu poderia melhorar, o que eu poderia fazer. E algumas ferramentas que eu utilizo para isso são as palestras que eu vejo e ouço, são os livros que eu leio. Então, eu tento ter ao meu redor, como já disse, pessoas com a sintonia melhor do que a minha, ferramentas como essas que eu acabei de dizer para poder me auxiliar. E eu acho que essa se coubesse uma dica aqui, seria a que eu estaria dando para vocês. É o que eu tento fazer no meu dia a dia. E é isso. E aí você, Cris, como que você faz? Fê, você sabe que você comentou isso daí, né, dos capítulos anteriores. Eu também estava pensando nessa parte, né, que ele está falando muito sobre o pensamento, sempre batendo nisso. Tenha cuidado com o pensamento. O teu desejo é que vai trazer a sua conduta do dia a dia, bababá, sempre a gente está falando sobre essa forma de repensar os nossos atos através dos nossos pensamentos, né, das nossas formas, nossos ideais que a gente cria. E essa lição não deixou isso para trás também, né? Porque eu lembrei muito do tempo que eu não conhecia a casa espírita. Eu tinha uma vontade, eu sabia, frequentava outras religiões, tal, né? Outros rótulos religiosos, mas algumas coisas sempre me faltavam. Eu sentia que alguma coisa, eu falava assim, aqui não é o meu grupo, vamos dizer assim. Aqui não é onde eu estou. Aqui não é meu grupo. Até que, por um acaso, Deus se utilizou de uma ferramenta de uma moça que estudava comigo, que me conheceu
e falou, vamos, vamos, e eu relutente, não, é muito longe, porque eu morava num bairro muito distante da onde é o Rede Vivo, e a gente acabou tendo lá a afinidade e crescendo dentro da tarefa e se encontrando, né? Que é mais ou menos o que a gente já tem falado da sintonia. A gente acabou se aproximando de pessoas da casa espírita que tem o ideal que a gente precisava, que a gente já tinha dentro da gente, né? O de progredir, de amar, de ser melhor, de conseguir encontrar na vida uma meta, um porquê do que você veio fazer aqui, o que você pode melhorar em relação à sua condição de ser humano, de mãe, de mulher, de filha, né? De amigo, de companheira, de trajeto com todas as pessoas que estão com a gente na Terra, né? E eu acho que o Rede Vivo, ele é o núcleo dessa ideia, né? Ele foi colocado onde ele está com essa intenção de aproximar todos aqueles que tinham a mesma ideia e transformar este local, né? Tanto é que a gente é falado pela um dos espíritos que são mentores da casa, que é o Jardim de Flores da Vila Formosa, né? Então acaba sendo uma coisa que a gente observa que acaba atraindo todas as pessoas que se querem melhorar. E a gente já comentou isso em outros capítulos que a gente leu, que a gente vai às vezes visitar uma casa, vai visitar outra, vai tentar conhecer um local, outro não, na ideia de comparação, isso nunca, mas a gente sente que a afinidade da gente, o grupo que a gente tem que crescer, está ali no Rede Viva. Então, é sobre isso que essa lição fala, né? Sobre essa associação, né? Quando a gente fala associação, a gente fala num núcleo de pessoas com a mesma condição, com o mesmo pensamento, com o mesmo ideal. Então, o Rede Vivo, para mim, é isso. Então, eu interpretei muito essa lição, transportando a minha lembrança de quando eu estava me procurando e me encontrei com os meus amigos e junto com a Casa Espírita, que me trouxe essa certeza e vou levar ela para o resto da minha vida. Então, é o pensamento que eu mudei, a forma de pensar também, que a gente tinha, às vezes, algumas condições que todo mundo passa, dificuldades, não sabia como enfrentá-las, porém o Rede Vivo me trouxe toda essa condição aí, e eu sou agradecida por isso. Essa é a minha interpretação da lição da associação dessa noite. Ney, bacana, bacana. Eu posso dizer o mesmo, viu? Que a gente sente muita falta do Rede Vivo. A gente frequentou alguns centros aqui nos Estados Unidos, mas é aquilo que você falou da afinidade. É difícil, né? A gente se apega realmente, cada um tem sua afinidade, não é verdade? Então, de repente, a pessoa gosta de um centro, de outro, mas para mim, acho que para a Fernanda também, né, Fê? Com certeza. Né? Então, a gente realmente é muito ligado, tanto é que para a gente, esse grupo, para a gente está sendo uma maravilha. Faz mais bem para a gente do que para outros, desculpe, mas para a gente faz um bem danado. Ô Ney, acho que eu já contei isso, vou me referir de novo a isso daí, dentro do que você falou, que eu achei muito interessante. Eu não lembro bem onde foi que eu li isso, esse comentário sobre o Chico Xavier, mas isso ficou na minha cabeça e acho que tem a ver com tudo que os nossos amigos comentaram hoje. É muito bacana essa questão da associação. Porque essa pessoa que fazia um comentário sobre a obra do Chico, acho que eu já falei aqui no Espiritismo Sem Fronteira, ela estava dizendo que o Chico, no tempo da psicografia dos romances de Emmanuel, que era um trabalho assim mais minucioso, que exigia demais do Chico, Deus aproximou ele de muitas pessoas que eram personagens destes romances. É uma coisa muito legal, né? A gente um dia poderia explorar isso, porque assim, por exemplo, quando ele pega 2000 anos, 50 anos depois, você vai ver ali a família Joviano, que era o patrão dele na fazenda, tudo. Todos eles estavam representados nos romances, eles estavam encarnados também na época
como Emmanuel estava. E é interessante porque tem um livro que foi publicado póstumo, de uma mensagem de Emmanuel, que ele pede autorização. Olha a elevação do espírito, né? Ele pede autorização para estes familiares, para esse pessoal aí, dizendo que ele ia trazer de volta memórias e lembranças que estavam apagadas pelo tempo e que muitas delas iam trazer um certo sofrimento. Mas o que acontecia? Além do potencial mediúnico do Chico, fantástico, maravilhoso, a maior antena psíquica de todos os tempos, havia essa associação de pensamentos, porque embora as pessoas não lembrassem, essas memórias estavam guardadas lá dentro. Então, isso fluía e alimentava também o nosso Chico de vibração, que eram vibrações também portadoras de informações, de que Emmanuel também podia se servir. Olha que coisa mais maluca e interessante, como que é o que o Ney acabou de falar, a Fernanda, a Cris, o Evandro, como que é essa coisa que nós nos alimentamos mutuamente, né, das nossas vibrações, porque nós estamos realmente ligados. Uma conexão. Uma conexão, a palavra é essa. Eu lembrei disso agora, eu já citei isso aqui no Espiritismo Sem Fronteiras, mas eu acho essa informação muito interessante para a gente refletir. Né? Sempre é bom. Verdade. Inclusive, eu quero falar para os amigos do canal que histórias de Chico, o senhor Marcelo aqui vai contar bastante. As verdades de Chico Xavier, as histórias verdadeiras de Chico Xavier. E esse programa vai se chamar 100% Chico Xavier. Não é, Marcelo? A gente está trazendo, Ney, uma colaboração para os nossos amigos nessa sessão, né, meio que à parte, assim, buscando informações na obra do Chico, né? É lógico que nós amamos o Chico de longe, né? A gente ama o Chico de longe, porque nós não tivemos oportunidade de conviver. A nossa Isabel também já nos falou que está preparando um material da experiência dela pessoal com o Chico, que aí vai ser muito rica. Mas a sessão do 100%, o Chico Xavier, vai ser assim: vamos pegar a obra, que é a maior herança que o Chico nos deixou, né? É o maior legado que ele nos deixou. Vamos ver na obra, vamos confirmar na obra, porque aí a gente vai ficar seguro, a gente não vai ter como errar, né? Até eu uso esse motezinho lá no canal, né? Vamos beber da fonte, porque na fonte a água é pura, não tem como a gente se enganar. Para evitar as fantasias de querer dar um passo além do que a obra do Chico nos trouxe. Porque, não sei se meus amigos concordam com isso, mas eu tenho para mim que a obra de Chico Xavier é o limite que o nosso entendimento consegue atingir na presente encarnação. É o limite. Quando você quer dar um passo mais, a gente vai se confundir. Vocês lembram lá que André Luiz falava: gente, eu não vou descrever isso aqui porque eu não tenho autorização dos benfeitores. Quer dizer, até ele tinha um limite. Então, no meu entender, até onde o Chico foi, é bom para nós. A partir daí, novos desdobramentos o tempo trará. Mas, por enquanto, nesse 2020, a gente fica com a obra do Chico, viu, Nico? Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e ative as notificações, tá bom? Siga a gente também no Instagram, no Facebook e acesse nosso site, jesusredivivo.com. Agora a gente tem esse QR Code que está aparecendo na sua tela agora, é para você fazer a sua doação. De repente você tem alguma coisa para doar, alimento, roupas, não é isso, Evandro? O que mais que a gente pode falar aí, né? Caso tenha o endereço, né? Caso queira levar lá alguma doação, e caso também o coração ditar uma doação em dinheiro, tem também a conta corrente que é do Jesus Redivivo. Então vai estar todas as informações. Tá certo, então. Então tá dado o recado, né, gente? Gostou do nosso vídeo? Dá um joinha. Tchau, gente. Falou. Tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Obrigada.